Boa noite, meus amigos. Hoje eu vou bater um papo com o pastor Celso Piccolo. Nós vamos conversar um pouco, bater aquele papo tradicional que nós fazemos uma vez por semana. Eu já peço a você que está aí do outro lado para dar um like, compartilhar com os amigos, me seguir no meu canal do YouTube. A página dele é da igreja, dele é da Comunidade Cristã do Caminho. Eu peço a vocês também que sigam essa página, procura aí no YouTube, procura no Facebook, que lá vai estar essa página, tá bom? E agora, nesse momento, eu quero que o Celso fale um pouco dele. Então, meu nome é Celso Piccoli, como disse o Robson, né? Estou com 55 anos, sou casado com a Cláudia desde 1990, né? Temos 2 filhos já casados, o Bruno, a Rebeca, ganhamos mais 2 filhos, né? Que é a Evelyn e o Bruno e o netinho, o Luigi. Então nós estamos morando definitivamente aqui em Peruíbe desde 92, mas a minha família já tinha casa aqui desde 1976. Então nós acompanhamos um pouco do crescimento da cidade, né? E quando viemos para cá, os nossos pastores nos comissionaram para plantar uma igreja aqui, então é o que nós temos feito, não é? Também sou funcionário da educação aqui da prefeitura e é assim que nós temos vivido. Casado há quantos anos? Então, desde 90, né? Eu vou fazer 31 anos, né? 31 anos. 31 anos. Que bom. Com a Maravilha. mesma mulher. Que maravilha. Esse é o pastor Celso Piccolo da Comunidade Cristã do Caminho. E eu estou aqui com as perguntas para ele, que ele vai nos responder nesse momento. E eu já quero começar fazendo uma pergunta a ele. Nada que foi combinado, né? Nada combinado. Aqui é tudo, não combinamos nada. Fiz questão. Né? Para poder fazer essas perguntas. Alguns pastores, às vezes, a gente mostra, fala, vou perguntar isso aqui, tudo bem? Tudo bem. É bom. Mas com ele, não. Né? E a primeira pergunta que eu faço para você, pastor Celso, inclusive, pessoal, o pastor Celso é o meu pastor, tá? É o meu pastor já há 17 anos, que nós andamos juntos, né? E estamos firmes na presença do Senhor, e é um excelente pastor, tá, gente? Então, como eu posso assumir o controle dos meus pensamentos, Celso? A gente que somos cristãos, nós não está longe de pensamentos, né? Como nós podemos controlar, nós que somos cristãos, como podemos controlar os nossos pensamentos? Olha, Robson, eu já estou me arrependendo de não ter olhado as perguntas. Essa pergunta é muito interessante, viu? Controlar os pensamentos. Por que nós estamos falando disso, né? Obviamente, nós pecamos muito nos pensamentos. Não é? E porque se os pensamentos forem bons, não há por que controlar, né? Então nós estamos falando dos pensamentos maus, que tem tudo a ver com a nossa natureza, né? Uhum. A nossa natureza humana caída, longe de Deus, e depois quando nós vamos para Deus, começa uma transformação da nossa vida, né? Toda transformação, ela começa na periferia da nossa vida, dos nossos pensamentos também, e aí ela vai
se intensificando, é um processo, né? Nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina isso. Lá em 2 Coríntios, inclusive, o apóstolo Paulo ele diz assim, para nós levarmos cativo para Deus todos os pensamentos. Então, eu diria assim, Robson, que o processo ele não é imediato, né? E há áreas da nossa vida em que nós temos mais facilidade, né? Então, por exemplo, no meu pensamento, no pensamento de uma certa pessoa, ela pode ter dificuldades na área da inveja. Ela fica olhando uma certa pessoa, olhando, quem sabe, um colega de trabalho ou um vizinho, e fica olhando aquela pessoa assim, isso aí não merece nada, ou isso aí ele conseguiu por causa que foi desonesto e tal. É um certo tipo de inveja e não está trazendo bênção para ninguém. Entendo. Então, de repente, você se disciplina em algumas áreas, mas naquela tua fraqueza, às vezes vai anos e anos, mas você precisa lutar. Eu vou contar uma pequena experiência, né? Com respeito a palavrões, né? O palavrão, ele começa num pensamento, né? E eu tinha muita dificuldade nisso aí, quando eu fui para Deus. E o Espírito de Deus que vem andar com a gente, vem habitar no nosso interior, portanto, conhecer todos os nossos pensamentos, ele começou a me constranger para parar com aquilo. Mas era um costume familiar. Nós somos uma família italiana e os italianos eles falam muito alto, gesticulam e falam palavrão como se fosse uma expressão, sabe? Puxa vida! Não, é um palavrão. Então, dentro da minha casa, meu pai falava palavrão, minha mãe falava palavrão, minhas irmãs falavam, mas não para ofender. Era assim, essas forças de expressão, entendeu? É claro que na rua eu era pior. Né? Eu fui para Deus com 16 anos. Tá? Quer dizer, já tinha dado tempo de estragar bastante, né, na rua. Então o Espírito Santo começou a me constranger. Eu levei um ano, Robson. Um ano lutando para que aquele mau costume ele fosse acabando, não é? O Espírito Santo me ajudando, né? Então toda hora que eu falava um palavrão, que saía uma coisa assim no meu pensamento, o Espírito Santo que está dentro de nós, de mim, ele me constrangia. O Espírito Santo se entristecia. Não me condenava, mas se entristecia. Então eu fui sentindo isso, e nós somos juntos, trabalhando, até que depois de um ano eu nunca mais, Robson, nunca mais falei um palavrão. Quer dizer, nessa área do meu pensamento, de ofender as pessoas, de reclamar da vida, entendeu? A gente fala palavrão quando, assim, fica muito contrariado, quando machuca, tropeça, né? Você é uma expressão da tua alma. Então, isso demora, mas foi um ano e depois nunca mais. Deus está aqui e Ele sabe, nunca mais falei uma palavra. Então, assim, leva tempo. Outras áreas do meu pensamento já ainda estão sendo tratadas. Né? Eu creio assim que a última instância da mudança da nossa vida são os pensamentos. Por quê?
as minhas ações, elas podem ser controladas mais rápido. As minhas palavras, depois, levam um pouco mais de tempo, mas os pensamentos são a última instância. Então a gente tem que nunca parar, mas com calma, que o Espírito Santo faz mal. Basta crer. Basta crer e cooperar com o Espírito Santo. Cooperar. Esse cooperar é sempre estar vigiando. É você ser sensível ao Espírito Santo. Na hora que vem um pensamento ruim, o Espírito Santo vai falar. E você tem que ser sensível. Né? Você tem que sentir a tristeza do Espírito Santo, não a sua, dele. E isso vai constranger. Né? Constranger quer dizer obrigar pelo amor. Entendeu? Não é obrigar assim, não faça mais. Não, aí não dá certo. Essa mudança na nossa vida não é assim. O constrangimento é quando, sem palavras, sem condenação, mas com firmeza, que o Espírito Santo é firme, mas sem deixar de ser gentil, ele vai nos ajudando. Tá? Então, a sensibilidade ao Espírito Santo. Pastor, por que precisamos confessar nossos pecados se eles já foram todos perdoados? Então, eu acho que aí a gente tem que lembrar duas coisas. Né? Primeiro, é que a Bíblia fala do pecado e dos pecados. Né? Então, Jesus, ele fala assim, lá em João, ele fala assim, que quando ele enviasse o Espírito Santo nos iria fazer nos iria levar a mente, né? Ia falar para nós sobre o pecado, a justiça e o juízo. E ele fala assim, o pecado porque não creem em mim. Então, quem é Jesus? Jesus é Criador. Foi pela palavra dele que se criou todas as coisas. Então ele é, inclusive, o meu Criador. É o Criador do universo, de tudo. Né? Então, e quem sou eu? Eu sou uma criatura. E eu tenho que me relacionar com o Senhor Jesus, com Jesus, a partir desse entendimento. Se ele é o meu Criador, ele é a fonte da minha existência, a origem da minha existência. Por ser a origem da minha existência, eu existo por ele. Quando eu entendo isso, acaba a minha rebeldia, acaba essa coisa de fazer o que dá na minha cabeça, de ficar defendendo que eu sou livre, então eu não preciso dar satisfação para ninguém do que eu faço, do que eu penso. Isso aí é um tipo de rebeldia. Mas aí, quando acaba essa minha separação e essa minha independência de Deus, acaba o pecado. Eu creio em Jesus, como Ele é, o Senhor, Criador e Senhor da minha vida. Então, o pecado é retirado da minha vida. Esse pecado, eu passo a crer em Jesus, como o Senhor, dono da minha vida. Aí tem os pecados, né? Que são as manifestações da minha carne, da minha fraqueza. Né? Embora eu já não seja mais rebelde contra Deus, inclusive porque eu não sou mais rebelde contra Deus, agora eu entendo que algumas coisas que eu faço são pecados e antes eu não entendia. Não é? Ou se eu tinha assim, uma certa noção, eu ligava.
Tem pessoas que pecam e pensam que não é pecado, né? Então, aí, voltando, né, por exemplo, dos pecados, sobre a mentira, né? É uma fraqueza. E o que eu faço? Aliás, para deixar claro, o inventor da mentira, segundo Jesus, lá em João capítulo 10, o inventor da mentira é o diabo. Então, todas as vezes que eu conto uma mentira, para me fazer mais do que eu sou, ou para me livrar de uma situação vexatória, ou para não ter algum tipo de desvantagem, eu conto lá uma mentira. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo em falsidade, e aí eu estou me fazendo um parceiro do diabo, né? Então eu não quero nada disso para mim. Aí o Espírito Santo me toca que eu fiz algo errado. Né? É o processo que nós falamos agora há pouco. E o que eu tenho que fazer se eu fiz algo errado? Eu tenho que reparar. Primeiramente, diante de Deus. Por isso que eu tenho que confessar. Né? Eu confesso o meu pecado, reconheço o meu pecado. Né? Jesus conta uma história de que subiu para fazer uma oração duas pessoas. Um era super religioso, ele chama de fariseu, né? E o outro era uma pessoa comum. Na verdade, era um funcionário público, muito mal visto pelo povo judeu, né? Como uma pessoa corrupta e traidor e tudo mais. Então, o fariseu, o religioso, falava assim: Deus, muito obrigado pelo som que nem esse camarada. Eu jejuo 3 vezes por semana, dou meu dízimo, faço minhas orações. O que ele estava dizendo? Que ele estava justo, né? Ele não tinha nada de errado com ele. Os outros é que estavam errados. E aí o publicano, o funcionário público, lá que todo mundo ia, ele batia no peito e falava assim: Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E aí Jesus falou assim: quem que desceu justificado mesmo para casa? Né? Então, quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos reconhecendo que ainda precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, né? Na nossa cabeça, na nossa mente, psicologicamente, nós continuamos abertos à ação do Espírito Santo na nossa vida e alertas a continuar combatendo esses maus hábitos, né, que prejudicam a nós, prejudicam a nossa família, né, e nós não crescemos. Né? Essa é coisa de crescimento. Né? Por isso nós precisamos confessar. Agora, tem uma outra situação, que é quando o pecado ficou contumaz, né? Quando ficou assim, um tipo de um vício. Toda hora você faz aquilo. Entendeu? Você pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Aí, a Bíblia, lá no Tiago, né, quando escreveu sua carta, o Tiago, irmão do Senhor, quando escreveu a sua carta, ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então, quando você tem esse tipo de problema sério numa área da sua vida com vício, né? Se você procurar uma pessoa de muita confiança, se você procurar uma pessoa experiente na vida, por favor, que não seja fofoqueiro, né? Você vai e confessa o seu pecado a essa pessoa, pede para ele orar por você, você expôs aquela
tua situação para uma pessoa de confiança. Você pode receber um conselho, não é? E mais uma pessoa para te acompanhar. Então, tem essas duas questões de confissão. Né? Na carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, né, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é um processo, é uma prática de reconhecer que errou e continuar trabalhando naquilo. Se sozinho está difícil, não está sozinho, está com Deus. Mas você pode procurar um outro ser humano, entendeu? Que já passou um pouco mais de coisa na vida. Você não vai procurar uma pessoa que está passando o mesmo problema que você, para você se aconselhar, né? Você tem que procurar uma pessoa mais experiente, de confiança. De confiança. Né? E aí você também pode confessar para ele. Os católicos têm essa prática. Essa é uma prática católica. Né? Eles procuram se confessar regularmente. Né? É uma boa prática, mas que também, se virar religiosidade, fica do mesmo jeito de pecou, confessa, no confessionário. Né? Você nem olhar o padre, você não olha. Pecou, confessa, pecou, confessa, pecou, confessa. Reza 10 a Maria e o Pai Nosso. O que isso vai mudar na pessoa? Né? Também virou religiosidade. Então a confissão tem que ser uma coisa do fundo do coração. A minha próxima pergunta aqui é assim: como deve um cristão lidar com sentimentos de culpa em relação aos pecados cometidos, quer tenha sido antes ou depois da salvação? O sentimento de culpa. Vamos lembrar de alguém que teve sentimento de culpa? Né? E não poderia ser um exemplo melhor do que Judas Iscariote. Né? Teve sentimento de culpa. Não é? Então, ele foi e se enforcou por causa do sentimento de culpa. Veja, no mesmo dia que Judas traiu Jesus e o entregou por dinheiro, no mesmo dia Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes. E sabendo o que iria acontecer. Porque Jesus falou para ele que iria acontecer. Ele, Senhor, imagina que, né? Mas aconteceu 3 vezes. Jesus falou depois, o galo vai cantar. Antes do galo cantar, você vai. Quer dizer, o que Pedro podia ter imaginado, que fosse assim uma força de expressão, né? Olha, antes de chegar o dia de amanhã, né, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus falou no canto do galo. E na terceira vez que Pedro negou Jesus, o galo cantou imediatamente. E aí deu uma tristeza nele, né? Deu uma grande tristeza nele. Né? E só que ele não se informou. Né? Então nós temos que ver o seguinte: o sentimento de culpa, ele vem de uma consciência, uma consciência doente. Tá? Por quê? Se a pessoa tem uma consciência sã, ela vai sentir a culpa por causa do pecado, mas vai confessar, né? E com confiança, ele vai receber o perdão de Deus.
É uma questão de sinceridade diante de Deus. Você sai realmente leve na confissão, quando ela vem com arrependimento. Né? Agora, se a consciência está adoentada por alguma... Porque o que é uma doença? Né? Uma doença é um germe, né? Um vírus, uma bactéria, ou uma doença repetitiva, não tem lesão por esforço repetitivo. Então você peca e já nem acha mais que está tudo bem, né? Nem confessa mais. Vai ficando cada vez pior a sua situação. Agora, se tem um agente chamado Satã, e Satã significa acusador. Então o papel dele é acusação. Né? Fica na consciência. Fica ali falando. Ah, você não presta mais. Porque você não dá para ser cristão, não. Você acha que Deus vai te perdoar? Você acha que você tem jeito para isso? Larga a mão, rapaz. Né? E aí você vai ficando distante de Deus, aí você vai ficando distante da irmandade, que a irmandade é muito importante para nos estimular, a nos incentivar, né? Então, por isso você tem que andar com os filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, que esses nunca vão te condenar. Eles vão te ajudar. Então, o sentimento de culpa, ele é um sintoma que tem uma doença na sua mente. Você tem que ir atrás dessa cura. O diabo, o Satã, o acusador, né? Fica o tempo todo. Fica o tempo todo. Isso aí... Pôr a pessoa para baixo. Exatamente. Isso aí pode ter isso aí pode ter uma solução muito simples. Muito simples. Porque Jesus diz que que ele destruiu as obras de Satanás. O apóstolo Paulo fala aqui. Jesus destruiu as obras de Satanás. E que ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E Jesus ainda disse assim, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu me submeto à autoridade de Cristo, confesso ali em voz alta que eu sou de Deus, que Jesus me comprou na cruz, que o diabo está derrotado em nome de Jesus, e você manda ele sair fora. Né? Na verdade, nós não estamos falando diretamente com o diabo. É com um demôniozinho. Né? Então você fala para ele, sai daqui, em nome de Jesus, e para com isso, que eu já confessei. Eu estou sentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais. É o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1. Né? Ele nos fez assentar, capítulo 2, que ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Né? Então é muito fácil. Pode ser muito fácil, mas também você pode necessitar daquela confissão com uma pessoa mais experiente. Né? E aquela oração, orar uns pelos, né? Confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. E essa cura pode ser essa doença, né? Na sua mente, na sua alma, e você vai resolver essa questão dos sentimentos de culpa. Né? Então é assim que a gente vê isso. Glória a Deus. Aleluia. E o inimigo sempre repreendido. Sai fora. Sai fora. Em nome de Jesus. Olha, posso falar uma coisa? Pode. Tem uma ministração numa música
dos irmãos lá da Batista da Lagoinha, numa música chamada Eu Nasci de Novo. Procura aí no YouTube que você vai ver, né? Na versão original do disco. Sim. Tá? E tem uma ministração do Valadão, do menino lá, eu não esqueci o nome dele, André, né? Onde o André diz, se o diabo quiser ficar falando para você do seu passado, que na sua pergunta está falando, inclusive, coisa do passado, né? Se o diabo quer ficar lembrando do seu passado, você lembra a ele qual é o futuro dele, né? E aí ele vai te deixar aquietado, sossegado e vai sair fora, né? Lembra ele do futuro dele, né? Se ele ficar falando do seu passado. Né? Mais uma coisa a respeito disso. Uma certa vez, a Cláudia, minha esposa e eu, estávamos falando do plano de Deus, o plano que Deus tinha para uma certa mulher aqui de Peru. E nós percebemos que tinha alguma coisa que ela amarrava, sabe? E ela ficava perguntando muitas vezes sobre o perdão. E nós percebemos que aquela preocupação dela com o perdão tinha a ver com alguma coisa que havia acontecido no passado. Até que nós perguntamos para ela, olha, por que você está tão preocupada com essa questão de perdão? Né? E aí ela disse que quando era moça ela fez um aborto. Né? Então aquilo ficava na consciência dela. Tá? Aquilo amarrava aquela mulher. Né? E ela era super protetora do filho que agora ela tinha. Super protetora. Assim, de uma maneira que não era sadia. Entendeu? Não aquela proteção normal de mãe, mas aquela inquietude, onde está o meu filho, o que está acontecendo com ele, eu preciso cuidar e tal. Então era uma acusação do diabo, né? E aquilo ficava atrapalhando, ela não era um sentimento de culpa. Né? Então nós temos que recorrer a Cristo. Ele foi para a cruz para derrotar, para aniquilar as obras do diabo. Né? É isso. Que bênção. Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero perguntar ali à produção que está lá atrás, como é que está o áudio aí? Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Então eu vou fazer uma pergunta para você, Celso. Eu acho que é a última, né? Penúltima. Entre penúltima. Como posso ter uma relação mais próxima com Deus? Rapaz, essa é a pergunta mais fácil de todas. Né? Porque assim, olha, Deus está mais interessado em se relacionar comigo, com você, com qualquer outra pessoa desse mundo do que nós mesmos. Ele está mais interessado em ter um relacionamento conosco porque Ele é o nosso Criador, Ele nos ama. Não tem nada que eu faça que diminua o amor de Deus por mim. O amor dele é sempre perfeito por mim, por você, por qualquer outra pessoa. Então ele é muito interessado em ter um relacionamento comigo. O que eu preciso fazer? Inclusive Jesus fala assim, aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Olha só, aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Então, você tem que chegar com sinceridade para Deus. E olha, você que tem dificuldade de crer em Deus, né? Se você diz que não tem fé, eu proponho uma coisa. Você dá
uma chance. Abre uma duvidazinha na sua mente. Será que Deus existe ou não existe? E sem falar para ninguém das suas convicções e tudo mais, você dá uma chance, começa a falar com Deus como se Ele existisse. Não com você mesmo, com a tua consciência. Você diz assim, ó, se tem alguém aí, por favor, tem alguém aí? Deus, o Senhor está aí? Eu precisava saber. Eu preciso de que o Senhor faça alguma coisa. Olha, Robson, se 10 passos nos separassem de Deus, quando você dá o primeiro, isso se chama fé. Ele dá os outros 9. Você está entendendo? Porque Ele quer muito. Ele nos deseja muito. Ele nos ama muito. De tal maneira que Deus deu seu Filho, que também concordou de vir procurar o homem, procurar todo o homem que está precisando, que reconhece que precisa de um sentido na vida. Então, se você der essa chance, não é que você está dando uma chance, eu não dou uma chance para Deus. Não, dá uma chance para ti mesmo de ser encontrado por Ele. Né? E então você precisa de sinceridade, né? E um pouquinho assim de fé. Mas bem pouquinho mesmo. Uhum. Essa pessoa que não conhece a Jesus, que vai a primeira vez na igreja, como essa pessoa pode reconhecer a voz de Deus? Robson, essa é outra pergunta. Essa é outra pergunta difícil. Né? Como reconhecer a voz de Deus? A voz de Deus é inconfundível. Tá? A voz de Deus é inconfundível. Uhum. Mas há muitas vozes que a imitam. Né? Meu pai era um bom caçador, Robson. Ele tinha licença nos tempos em que no Brasil a lei permitia caçar. Ele tinha licença de caça, tinha uma espingarda de caça muito boa e ele tinha uma coleção de pios dos pássaros da mata brasileira. Eu vivia brincando com aquilo. Ele tinha pio de nambu-chitã, tinha pio de nambu-chororó, tinha pio de jaó, tinha pio de uru, sabe? E ele sabia cantar o nambu, ele sabia cantar o nambu macho e o fêmea. Poxa. Era uma coisa maravilhosa. A primeira vez que eu entrei na mata com meu pai e ele estava com aquele pio, né? Nós sentamos quietinho do lado do regatinho, assim, de uma aguinha que passava assim. E ele pegou aquele pio de nambu e piou o nambu. Rapaz, na hora o nambu respondeu. Na hora o nambu respondeu. Sensacional. Nós não tínhamos ido para caçar, porque nessa época já não podia mais caçar. Mas o meu pai quis mostrar aquilo para mim. Nessa época você era um garoto, então? É um garoto. É sensacional. Agora, se ele estava lá caçando, se ele estivesse lá caçando, o nambu estava lascado, né? Ia parar na panela. Como na minha casa muitas vezes parou. Nambu, jacu, jaó, né?
É isso. Muitas vezes as vozes querem nos enganar. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado. O nambu, quando é velho, principalmente não é o nambu, tem um manhoso, que eu estou esquecendo o nome dele. Qual é o pássaro mais manhoso da floresta? O Alexandre está aqui, não? Depois eu vou lembrar o nome dele. Esse, se você piar erra um pouquinho errado, sabe? Ele vai perceber que não é o outro que está chamando. Macuco. Macuco. Né? Então, assim, você tem que ser meio macuco. Entendeu? Para reconhecer se é Deus ou não. Exatamente, exatamente. E a voz de Deus é inconfundível. E como eu posso saber qual a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que você seja feliz. Feliz. A vontade de Deus é que você seja livre. A vontade de Deus é que você seja totalmente realizado. Agora, nem sempre é do jeito que você pensa. Eu vou ser totalmente realizado se eu ganhar na Mega Sena. Eu vou ser totalmente realizado e feliz se eu casar com a Mariquinha. Não é por aí. Não é? Se eu vou ser totalmente realizado se eu conseguir fazer a faculdade e me formar naquela profissão tal. Não é bem por aí. A felicidade, a realização total é conhecer Deus. Conhecer de experimentar, de andar com Ele. Entendeu? Entendi. E aí toda a sua vida, por consequência, vai ser uma realização total. Com dificuldades. Não é porque conheceu Jesus que a vida vai ser um mar de rosa, não. Então você vai saber para onde você está indo. Entendeu? E que ele venceu o mundo. Então, e nós nele somos mais que vencedores. Então, é uma realização totalmente integral. Você está entendendo? Integral, em todas as áreas da vida. Mas nós estamos no mundo tereis aflições. Então, Celso, assim como eu, as pessoas querem saber como eu faço para conhecer Jesus do qual você está falando. Então, dentro do seu quarto, você fecha a porta e se você quiser se ajoelhar, e aí você já vai estar reconhecendo quem Ele é e quem você é, com toda humildade e sinceridade, você vai chamá-lo. Não precisa se preocupar com o nome de Deus, porque o nome de Deus é o que Ele é. Entendeu? Então você chama Pai, Senhor, Criador, Deus. E aí conversa com Ele. Você vai ser tocado por Ele. Você vai ser tocada por Ele. E vai iniciar esse relacionamento. A partir daí, para eu conhecê-lo cada vez mais, você, através da Bíblia, você vai
formando o entendimento a respeito do seu caráter, da sua vontade para a sua vida, né? Mas você não lê a Bíblia para ter conhecimento intelectual de Deus. Você lê a Bíblia para ter relacionamento com Deus. E aí, o Espírito de Deus que está ali presente, através da Bíblia, vai falar com você também. Então é assim, com sinceridade, com simplicidade. E outra, você não precisa de um sacerdote profissional, pastor, padre, rabino, guru. Você não precisa nada disso para ter um relacionamento com Deus. Você e Deus. Entendeu? Daí, a reunião das pessoas que têm relacionamento com Deus é muito importante, porque às vezes eu conheço alguma coisa de Deus através da sua vida, como eu aprendi muitas coisas com você. Gente, esse baiano já fez orações junto comigo que eu falei, Deus, que maravilha. Da onde saiu isso? Se não da tua mente. Né? Então, nós podemos aprender uns com os outros, porque se Deus está comigo, em alguma coisa da minha vida você vai ver Deus. Amém. Não é? E a vontade dele é que nós sejamos um com ele e uns com os outros. Amém. Não é? É isso aí, irmãos. Eu quero agradecer a tua presença aqui, esse bate-papo com o pastor Celso. Eu agradeço. E eu gostaria que o senhor desse umas considerações para eles aí, uma palavra de ânimo. Uma vez eu li um livro chamado A Patrola de Deus. Sabe? Patrola é aquele trator de esteira que sai arrebentando com tudo. Né? E muitas vezes a nossa vida está assim arrebentada e a gente achando até que é o diabo. Sabe? E muitas vezes é Deus que está deixando a situação ficar. Se você está com uma situação muito difícil, olha, você pergunta para Deus o que está acontecendo, porque talvez seja justamente para isso que as coisas estejam difíceis. Para que você pergunte para Ele o que está acontecendo. Né? Para que você possa, de repente, mudar o rumo da sua vida que ia dar num lugar ruim, numa situação ruim, e Deus está te chamando para um outro novo caminho. Então é isso aí. Tenha fé. Se a situação estiver ruim, pergunte para Deus, por que isso está acontecendo? Né? É verdade. É isso aí. Eu agradeço a você que assistiu até agora juntamente conosco. Victor de Newark. O Victor de Newark, um abraço para você. Hernando do Rio Grande do Sul. Está ao vivo isso aí? Ao vivo para todo o Brasil. Rapaz, ainda bem que você não me disse. Qual que é o nome? Hernando. Hernando, um beijo no coração, Rio Grande do Sul. Tata, um abraço, minha irmã. Caissara, da Gema. É isso aí, gente. Curta, compartilha com os amigos, se inscreva nos nossos canais da Comunidade Cristã do Caminho. E até a próxima. Fique na paz de Cristo.